Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Summit Cidades. Meu nome é Thaís Narraz, sou diretora do Polo Acate Grande Florianópolis e também diretora da vertical de Smart Cities, Cidades Inteligentes. Hoje eu vou ser apresentadora dessa edição e eu estou aqui com alguns convidados empreendedores, né? Primeiro, a gente tem aqui o especialista, cientista social, especialista em gestão de sustentabilidade e responsabilidade corporativa, fundador da Zero Waste X, que é o Luiz Gustavo Hittel, e com engenheiro de TI, especialista em BI e desenvolvimento de aplicações web e mobile, o José Almeida, fundador da Busca Ônibus. Obrigada, pessoal, por estarem aqui. Bom, então a gente vai conversar um pouco, né? Tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que a gente pode fluir também naturalmente. Então eu vou começar aqui com o Luiz Gustavo, né? Começando a entender a história de empreendedorismo nesse contexto de melhorar a qualidade de vida das cidades, né? Como é que começou, então, a história da Zero Waste, né? Um pouco resumido do teu histórico, pode contar pra gente? Bom, olá Thaís, olá a todos, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui no podcast sobre cidades. Começou um bom tempo atrás, né, com objeto de pesquisa, né, na universidade mesmo, quando fazia uma especialização em gestão da sustentabilidade responsável corporativa no Instituto de Economia da Unicamp, né. Eu me deparei, foi a primeira vez que eu me deparei com essa questão dos resíduos, comecei a entender, a pesquisar a fundo como cientista social, né, todos os elos da cadeia, desde gestores públicos, a cooperativas, a gestores de aterros, e entender, em comparação com a política nacional de resíduos sólidos, como que as cidades estavam lidando com esse problema, né? Eu fui entender que a questão dos resíduos, da geração descontrolada de lixos, né, é um dos maiores problemas globais da sustentabilidade hoje em dia, né? E comecei a pensar a partir daí como que poderia ajudar as cidades a resolver esse problema. E aí eu fui empreendendo, fui estudando, né, ao mesmo tempo empreendendo e estudando, e fui desenvolvendo uma solução para poder ajudar as cidades, né, que na verdade passa por uma ferramenta de planejamento e gestão territorial para você poder implementar a política nacional de resíduos sólidos, né, e ajudar as cidades a avançarem nessa pauta tão importante para a sustentabilidade. Bom, e essa pesquisa, né, acadêmica, esse envolvimento com a academia, você também teve muito contato com a área pública também, né? Foi entendendo como funciona o dia a dia para também transformando essa plataforma mais viável, né? Exatamente, fui entendendo, fui entrando nas secretarias, né, como que as secretarias lidavam com a política, como que eles planejavam, como que era todo o sistema de planejamento da cidade mesmo acerca da política, né, como que se estudava no contexto legal, como que isso acontecia no contexto real. E eu me deparei com uma falta de ferramentas, com falta de dados, né, com falta de tecnologia, né, com processos totalmente analógicos que ainda perduram hoje em dia e que atrasam muito, atrapalham muito a velocidade de resolução de problemas e a própria dinâmica, né, das cidades no sentido de você avançar com essa lei, avançar com essa pauta importante e conseguir gerar mais valor compartilhado para a cidade, né, em termos econômicos, ambientais e sociais. Muito bom. É sempre bom pensar em todas as esferas, né? É uma visão sistêmica, né? Então não é só a gestão pública, né? Como é que as pessoas se envolvem, né? Como afeta o cidadão, isso é bem interessante. José, então, como é que começou a tua história? Eu sei que a tua empresa já tem mais tempo, né? Ela não é diretamente uma GovTech, não atua diretamente com o poder público, mas vocês trazem, sim, informações importantes e atuam diretamente também com o turismo das cidades, né? Mas também pode contar pra gente? Sim. Olá. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, participar nesse podcast. Sim, já tem 15 anos que eu vim para Florianópolis, inicialmente para conhecer, passar alguns meses, e eu viajei bastante de ônibus, não só aqui na região, mas eu cheguei a ir até ao Nordeste, uma viagem que chegou a durar quase um mês ali, com vários trechos de ônibus. E principalmente quando eu estava programando essa viagem, eu tive muita dificuldade em encontrar as informações de quais empresas faziam os trechos e tal. E com a minha formação na área de tecnologia, já trabalhava com desenvolvimento web e de aplicativos para mobile e tal. Eu comecei a desenvolver um sistema, primeiro para me ajudar a mim, a organizar essa viagem, em que basicamente eu baixava dos sites das principais empresas de ônibus a informação para eu conseguir fazer essa pesquisa num lugar só. Havia, na altura, algumas dezenas de empresas de ônibus que eu poderia optar para fazer
esse meu circuito pelo Brasil, e a minha ideia era não ter que estar entrando em 10, 15, 20 sites, né? Então aí surgiu o Busca Ónibus, há 15 anos, depois tornou-se então um site com essa proposta de utilidade pública. Na minha visão, na época, eu via muito o problema para os turistas estrangeiros ou turistas não locais, e comecei a perceber que isso era uma necessidade também para os locais. Com certeza. Né? As pessoas até sabiam quais eram as empresas que faziam determinadas rotas, mas gostaram da ideia de poder pesquisar só num lugar, né, esses horários e comparar preços e tudo mais. Então o Busca Ónibus foi evoluindo nesse sentido. Há uns 4 ou 5 anos para cá, nós começámos a olhar muito para os dados que nós tínhamos junto durante todos esses anos, né? E o que é que nós conseguíamos extrair daquelas informações. Então começámos a perceber primeiro informações muito importantes para novas empresas que estavam entrando no mercado, que queriam conhecer este mercado, para as empresas tradicionais também, que estavam precisando de se digitalizar, de trabalhar melhor com dados, inclusive para fazer frente a estas novas entrantes. E neste processo de participar em feiras de turismo e tal, começámos também a conversar com secretarias do turismo, com as entidades municipais, e percebendo que nem eles mesmos sabiam de onde que vinham os seus turistas, de onde que vinham as pessoas para a sua cidade, como é que era esse fluxo, preverem, por exemplo, quantas pessoas vão chegar na rodoviária para determinado evento, sei lá, um Réveillon, um Carnaval. E nós começámos a perceber que os dados que nós tínhamos, que nós pensámos primeiro para as empresas de transporte, que eles também podem ser muito úteis para os municípios, para o Estado e tudo mais. Não, muito bom, né? E a gente tem ainda uma realidade de secretarias de turismo bem analógicas, né? E até ainda não técnicas, né? E como a gente pode aproveitar essas informações, principalmente desse fluxo, né? De onde vai, origem e destino, para adaptar o turismo, né, para saber o que a gente pode melhorar, mas também olhando para o cidadão local que utiliza o ônibus, né? A gente sempre diz, né, melhor destino turístico é aquele que é bom para os seus moradores, né? Então a gente também pensar o quanto isso pode ser bom para quem usa no dia a dia. Bom, pensando aqui, né, nós nos conhecemos fazendo parte da vertical de Smart Cities da CAT, né? Os dois empreendedores também aproveitam desse benefício de fazer parte de um ecossistema de inovação. E eu queria entender com vocês o que vocês veem, assim, né? Qual que é a diferença de estar dentro de um ecossistema, né? De conhecer parceiros, de ter contato com várias frentes, governo, academia, e o benefício de estar dentro de um ecossistema. Como é que vocês analisam? Da minha parte é um processo muito enriquecedor, eu sou fã da CAT, admiro, né? Faço parte do ecossistema, acho que uns 2, 3 anos já, desde quando eu vim em Florianópolis fazer um mestrado. E eu tenho aprendido muito, né? Assim, você tem diversos tipos de apoio dentro da CAT, desde programas para quem está começando uma ideia, ou para quem já tem uma startup desenvolvida, né? Você tem várias verticais dentro da CAT, eu passei por outros verticais, outros lugares da CAT, não sei das Smart Cities, né? Mas me encontrei na vertical dos Smart Cities com o meu empreendimento agora, mas é muito gratificante e gera muito valor para a gente que é empreendedor, ter um apoio de governos ou de empreendedores mesmo, né, de uma associação como a CAT, para nos ajudar a desenvolver como empreendedores e os nossos negócios também. Muito bom. E além da CAT, nós somos também parte, né, Sebrae, temos assim bem forte todas as entidades aqui, né? Claro, eu acho que é um dos ecossistemas mais ricos do país, né? Se não um dos melhores ecossistemas do país premiado. Acho que o Meditech, acho que é a quinta melhor incubadora de startups do mundo, foi premiado algumas vezes. Então, assim, é uma honra estar dentro de um ecossistema tão enriquecedor quanto esse. E, sim, cabe a nós, empreendedores, também a retribuir e fazer acontecer, né? Usar as oportunidades que estão aí para poder gerar valor para a sociedade, devolver isso em termos econômicos, né? Sociais e ambientais. Acho que... E o desenvolvimento também, o ecossistema apoia o desenvolvimento, né? Ajuda, acho que a acelerar o processo, né? Então, o José, ele teve um histórico, né, de quando abriu, ele falou, até comentou, que não existia ainda tanto movimento, né? Conta pra gente, assim, e que você vê diferença, né? Se hoje você abrisse a empresa, como seria a velocidade, né? Com certeza. Houve dois motivos, né? O facto de eu ser estrangeiro e eu vim de fora, então eu não conhecia as entidades, né? E foi há 15 anos atrás. Então, há 15 anos atrás não se falava nem nesse conceito de startup. A CAT já existia,
Eu, naquela época, não tive muito contacto, fui ter contacto depois. E realmente, quando eu comecei a ter mais contacto e a perceber a importância desse networking, já não foi num estágio de startup, né? A minha empresa já estava com uma certa maturidade, mas ainda assim fez todo o sentido, porque foi ali a oportunidade tanto para negócio como para encontrar outras empresas que estejam passando por situações semelhantes ou problemas semelhantes e que a gente possa se ajudar a resolver problemas, para conhecer, que também era uma área que nós estávamos muito fora, essa área do setor público, então conhecer como é que funciona, como é que a gente pode trabalhar com o setor público. Então todas essas coisas têm sido muito enriquecedoras para nós, e uma das coisas que eu também descobri nos últimos anos foi como é legal ajudar outros empresários que estão tendo hoje talvez os problemas que eu tive lá atrás, e na altura, até por falta desse networking, eu demorei mais tempo para resolver alguns problemas e tive algumas dificuldades que não consegui resolver tão bem. E hoje, se eu puder ajudar outras pessoas a resolverem mais fácil, acho que também é bem gratificante. Os atalhos que a gente diz, né? Como a mentoria, não nada formalizado, assim, mas às vezes conversar com alguém e quebrar essa barreira de, não vou conversar porque ele vai, pode falar minhas estratégias. Não, por que não, né? A gente, às vezes, conversando, consegue achar contatos, né, indicações que, com certeza, facilitam, ou você teria muitos meses para conseguir chegar numa pessoa ou conseguir saber de algum programa, e esses atalhos ajudam bastante o empreendedor, né? Mas agora vamos falar a gente tem que falar também dos desafios. A gente sabe que o dia a dia do empreendedorismo, principalmente quando a gente olha para solucionar problemas urbanos, né, ou problemas assim mais que vocês atuam, quais são os principais desafios que vocês têm hoje, né? E como que vocês veem a diferença, acho que aqui também mais com o Luiz Gustavo, assim, né, que estando nesse setor, ou se você tivesse num outro setor de varejo, assim, é diferente, né? Me traz aqui quais são os seus principais desafios hoje, se, não, é muito diferente de um setor mais privado, B2C, B2B, normal, né? É bem diferente. No caso específico, assim, a gente está lidando com um setor que é muito consolidado, vamos dizer assim, enquanto economia, né? A gente está lidando com um paradigma de transição da economia linear para a economia circular nas cidades. Mas o que é isso, né? É a consciência que o mundo está tomando, que a gente não consegue mais se basear no sistema econômico de crescimento infinito, né, com extração de recursos naturais infinitos, numa biota terrestre finita. Né? E a ponta desse fenômeno econômico, chamado economia linear, acontece nas cidades com o descarte dos resíduos sólidos, que ou acabam indo para o aterramento, ou via de regra para incineração, ou outra via tecnológica. Então, quando você vai tentar mudar isso com uma solução tecnológica, com outra mentalidade, você precisa, obviamente, de um apoio político, institucional, e que ajude, porque, na verdade, é um grande processo de inovação. Né? Quando você fala de toda você... uma cadeia que toda uma cadeia que tem que ser mudada. Né? Então, você tem que falar de mudança organizacional, de mudança comunicacional, de mudança de marketing, de mudança de processos. E tudo isso, às vezes, por umas secretarias, por prefeituras que não têm sistemas unificados, não tem dados unificados, não tem coisas básicas, é muito complicado. Sem falar da questão de como você vender essa solução, né? Via licitação, ou via nova lei de licitação, que ainda não está em vigor no país, mas não está sendo bem utilizada, que ela surgiu justamente para ajudar as cidades a resolverem os problemas urbanos. Então, é sim uma dificuldade em gerar receita para a empresa, né? Com esse tempo de você lidar com o poder público. Mas é interessante porque, no meu caso, por exemplo, eu estou ajudando a criar um sistema, um governo digital, vamos dizer assim. Né? Estamos realizando a transformação digital dos planos de gestão integrada de resíduos sólidos do município. Né? Para você ter uma ideia, o TCE apontou um dado em novembro de 2023, onde 89% dos municípios de Santa Catarina estão em desconformidade legal com o marco do saneamento básico. Justamente porque você não tem ferramentas de gestão, não tem tecnologia aplicada à cadeia de saneamento básico, à cadeia de resíduos, para ajudar as cidades a resolverem os seus problemas. O próprio TCE não consegue nem auditar também, às vezes, por não ter acesso à informação, exatamente. Né, aos dados. Né? O auditamento foi feito em loco e com questionários, quer dizer, é difícil para as próprias agências reguladoras fiscalizarem a política, fiscalizarem os contratos, porque você não tem dados, você não tem transparência. Em contrapartida, o mundo
vem avançando muito nessa temática, não porque por questão só da sustentabilidade, mas por questão estratégica de Estado. Né? A gente está lidando com matéria-prima, a gente está lidando com sequestro de gás de efeito estufa, está lidando com geração de valores, né? Com geração de emprego, de renda para o município. Então é toda uma cadeia de valor que ela tem que ser pensada em como ser mudada. E como que isso você muda? Pela inovação. Então o Estado, nesse sentido, é uma política de Estado, o Estado tem que ser o agente indutor dessa inovação. E, obviamente, você vai impactar diretamente empresas, a qualidade de vida dos cidadãos, né? E gerando todo um valor compartilhado na cadeia de resíduos sólidos, no caso. Né? E, para isso, a gente necessariamente passa por um processo licitatório de contratação, que é demorado, é difícil. Enfim, tem os percalços que a gente conhece no Brasil, mas não é possível. Segue, às vezes, regras que não permitem inovar, né? Então, a gente sabe que tem mudado com a nova lei de licitações, né? A busca por inovação, né? Não só preço, não só porque não consegue com preço você adquirir solução tecnológica inovadora, né? Exatamente. Não é o preço, né? E, assim, até ali na vertical, né, a gente teve uma Smart Cities, teve ano passado uma aula sobre isso, muito boa, né, e justamente essa lei federal, ela vem para isso, né, percebendo que os municípios têm muita dificuldade de resolver os problemas urbanos complexos, isso é resolvido por meio da licitação, como é que a gente faz um processo licitatório que permita às empresas, né, esse intercâmbio, porque sem a gente gerar essa tripécia da inovação em universidade, empresa privada e governo, a gente não consegue mudar alguns paradigmas das cidades, né, que precisam ser mudados, né, os dados mostram que não tem como continuar seguindo nesse caminho, por exemplo. Você falou ali no momento sobre transformação digital, né? Então a gente também busca ali na CAT, na vertical, trabalhar bem esse tema, porque muitas vezes a gente pensa, bom, vamos adquirir uma tecnologia, né? Mas tem muito antes, né? Você falou, uma secretaria, por exemplo, de meio ambiente, né? Numa determinada pasta que vai adquirir o sistema, será que estão preparados também? Né? Como é que eles estão? Eles passaram, né? Os servidores, colaboradores vão entender a necessidade, onde é que ele vai se conectar com o sistema integrado do governo. Então, existe também essa necessidade dos municípios trabalharem a transformação digital. Né? Para mim, hoje, conhecendo cada vez mais né, os eixos, é essencial assim, também, para a gente depois olhar para essas compras e tudo que pode ser integrado. Né? Vamos digitalizar a coleta, né? Vamos digitalizar a questão da mobilidade, os dados, isso com certeza precisa ser pensado, né? E bem debatido, né? Então, a gente aqui, deixa eu ver como estamos de tempo, não, tem 2 minutos e meio correndo, mas e você, José, olhando para esses desafios, né? Você também não é exatamente área pública, mas certamente tem desafio todo empreendedor, né? Até sobre esse tema e olhando pelo ponto de vista da empresa privada, é um desafio muito grande para a empresa privada entrar no setor público, mesmo que a gente perceba que tem uma solução que pode ser útil para o setor público, porque muda completamente a forma de operar. No privado, tudo bem, quando é um contrato recorrente a gente vai ter um contrato, mas um contrato simples, que se formaliza ali entre 2 empresas, com uma assinatura. Quando são coisas pontuais, muitas vezes não precisa nem de contrato, é uma nota fiscal, é um ok por e-mail, fechou o negócio. Quando se começa a pensar em setor público, muda completamente. Antes da lei da licitação, tinha que ser por editais e tudo mais, ou seja, tu tens que praticamente virar a tua empresa para isso. Sim. Se a empresa está focada no privado, ela não vai estar a olhar para editais. É outro departamento comercial, tipo de empresa. Praticamente, então, né? Basicamente, tu tens que criar a tua empresa ou para o privado ou para o público. Sim, isso hoje é o que acontece muito. As empresas que querem trabalhar com o público, né? já crescem nesse sentido. E eu acho que seria de muito valor, e acho que a nova lei da licitação pode ajudar um pouco nisso, as empresas do setor privado que estão focadas no setor privado também terem a oportunidade, de uma forma simplificada, de trazer os seus produtos para o setor público. Né? Geralmente o empreendedor, a gente diz assim, né, que todo mundo pode ser GovTech, né? Vamos fazer um mapeamento, uma chamada de GovTech. Não vem muita empresa, porque são aquelas que realmente olharam, não, eu consigo, eu tenho, encaram um GovTech, né? Vender para o Gov. Mas várias, né, muitas soluções, a maioria das soluções podem ser adaptadas e também, né, trabalhadas com o governo, todos de dados, enfim, mas aí o empreendedor, ele não quer, às vezes, enfrentar esse desafio que é complicado, é uma venda geralmente complicada, mas também quando acontece,
né, é um super contrato, né, no momento que a gente, né, consegue efetivar um contrato, é um clientão, né, a gente diz, o governo é o maior cliente, né, mas tem N desafios, e eu acredito que esses debates, essas conversas que a gente pode fazer, inclusive no Summit Cidades, como é que a gente pode melhorar essa situação, né, como é que a gente pode fazer com que o governo adote inovação, porque o privado adota, é normal, faz parte do crescimento de uma empresa adotar tecnologias e plataformas que tragam mais eficiência na gestão, e o governo precisa também, né? A gente precisa fazer com que as prefeituras, governos estaduais, federais e diversos órgãos públicos tenham mais eficiência na gestão dos seus recursos, gestão de pessoas, e a tecnologia está aí para isso, né? O empreendedor que vem com uma ideia, ele certamente já é apaixonado e com vontade de fazer. Então, não vamos desestimular os empreendedores, né? Eu vejo ali na vertical as pessoas, os empreendedores com brilho nos olhos, Thaís, a gente tem uma solução, né? Como o Luiz Gustavo, assim, a gente tem uma solução para isso. Gente, vamos ajudar, porque não, como é que vai fazer essa ideia morrer? Não pode, né? E aí a gente pede sempre esse apoio do ecossistema, né? De governos e pessoas interessadas para que a gente possa melhorar mais. Então, o nosso tempo já chegou ao fim, então, infelizmente, que se deixa, a gente vai conversar o dia inteiro. Eu agradeço aqui a presença de vocês e aproveito para convidar todos, então, para o Summit Cidades 2024. É um grande evento que vai acontecer, então, de 24, 25 e 26 de junho, no Centro-Sul, em Florianópolis, né? Os ingressos já estão disponíveis na Blue Ticket e é um evento organizado pela FEPESE, Sim Catarina e SIGA, e com o apoio, claro, da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Bom, muito obrigada, pessoal. Vamos lá, nossa conversa, ela continua, com certeza. Obrigada. Com certeza. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado a todos, o ecossistema da ACAT, o Sebrae. Feliz pelo convite e grato por poder participar também e trazer um pouco do que a gente, no nosso know-how, assim, para poder ajudar a sociedade, né, resolver problemas complexos aí, que a gente é motivado e apaixonado por isso. É isso aí. Muito obrigada também. Obrigado pela oportunidade também e seguimos aí. Espero que as coisas venham a melhorar aí nessa conexão entre público e privado. É muito importante, todos ganham. Obrigada.